Termo emocionado. Uhum. Também botei aí. Uhum. Porque esse lance do termo emocionado é muito engraçado, porque você acaba não conseguindo expressar o seu carinho, sua atenção, porque a pessoa não sabe receber. E aí interpreta de um outro jeito. Às vezes você só está querendo ser gentil e simpático porque você não sabe ser de outro jeito. E aí a pessoa interpreta que você, sei lá, quer casar com ela. Uhum. Oi, eu sou Vicky. Hoje eu estou aqui com uma amiga, Alice, psicóloga, que está desenvolvendo um trabalho aí, já vem fazendo palestras sobre esse tema que a gente conversa hoje aqui, que é relacionamentos no mundo moderno. E gostaria que você se apresentasse. Então, eu sou psicóloga, atuando na psicologia clínica com abordagem transpessoal há 9 anos. Psicologia clínica profunda, então eu tenho a chance de ouvir nos bastidores tudo aquilo que a gente nem imagina que algumas pessoas vivem, inclusive nesse campo de relacionamentos. Eu tenho formação também em saúde mental, em constelação sistêmica, então isso me dá uma super visão que me autoriza a olhar de cima sobre algumas dinâmicas na sexualidade, na forma de se relacionar que vem mudando de décadas para cá, mais de anos para cá, essas mudanças vêm se intensificando muito. Então a gente está meio perdido. Eu não quero mais os relacionamentos no formato de antes, mas ainda não sei qual é o formato que eu quero. Então, Alice, qual a sua visão, sua opinião sobre como os relacionamentos se dão hoje, com a influência das redes sociais e também dos aplicativos de relacionamento, nesse mundo moderno? O que você tem a dizer sobre o que você observa? A palavra moderno já diz que a gente está num momento de transição, né? A gente, até ali, o casamento dos nossos pais, dos nossos avós, nós tínhamos poucas possibilidades de escolha. Então o formato era aquele, a gente decidia se iria viver aquele formato ou não. Não tinha nem internet muitas vezes. A velocidade das mudanças das informações entre a gente e o nosso querido pretendente funcionava num outro ritmo, sofria menos influências externas, porque era aquela pessoa que muitas vezes era o nosso amigo de infância, ou era alguém que a nossa família queria que fosse o nosso parceiro, a nossa parceira, né? Então, as possibilidades de escolha eram infinitamente menores. Então, essa palavra moderno já traz junto uma série de variáveis que pede da gente muito centro nessa decisão de queremos nos relacionar de verdade ou não. Porque eu percebo na clínica que muitos de nós está querendo, num tempo moderno, resgatar formatos e profundidades de vínculo que não são mais possíveis naquele molde que os nossos pais viveram. São possíveis sim, mas a partir de novos acordos entre o casal. Por exemplo, os nossos pais sempre eram monogâmicos, pelo menos ali no dito, né? Hoje em dia temos a monogamia, a poligamia, a não monogamia ética, o relacionamento aberto, as diversas identidades de gênero, que isso não existia até os nossos pais de uma forma aberta. Verdade. Então percebe como esse leque de variáveis que interferem no relacionamento aumentou exponencialmente. Total. Então a gente pode estar ainda preso numa tentativa de resgate de coisas que não cabem mais nesse tempo. Em resumo, precisamos realmente nos abrir a descobrir qual é a nossa forma específica, única, incomparável de se relacionar hoje. O que eu estou querendo mesmo com o relacionamento? Como eu posso conciliar a solitude com a vontade de partilhar? Porque até os nossos pais não tinham esse negócio de solitude não, de cada um ter o seu espaço. Hoje, uma relação não se sustenta por muito tempo se não tiver a solitude. De que um e outro têm os seus próprios espaços para viver, para responder aos infinitos outros estímulos que cada um recebe pela rede social, pela televisão. Amanhã tem um show em outra cidade, amor, tô querendo ir. E pego um avião e vou, ou assisto online. Então, até bem pouco tempo,
estou casada com você, era isso. O espaço da casa delimitava muito as vivências do casal, aquilo que geograficamente acontecia dentro da casa. Eu acho que essa mudança aconteceu também por conta do espaço que a mulher veio ocupando, né? O espaço que a mulher ocupava era aquele de cuidar do lar, cuidar da família. Ela não estava provendo, trazendo dinheiro para dentro de casa e tal. Então, talvez também por esse formato, né? Com certeza. É mais difícil, né? Porque o homem ele foi construído para ver a mulher servi-lo, né? Então, isso também faz parte do impacto. O modo de ser mulher, até bem pouco tempo atrás, era muito cristalizado, era muito regido por crenças, por leis históricas que não abria muito espaço para essa mulher descobrir, inclusive, que tinha desejos. Até muito pouco tempo, Vicky, era papel da mulher servir ao marido, inclusive na cama, com beijo, sem beijo, lubrificado ou não. Ela tinha que servir esse companheiro. Ai, meu Deus, Magrelo! Por favor! Cadê o Magrelo? Beijinho! E Magrelo chegou trazendo toda a sua turma. Se ele tá insistindo, né? Vamos ver aí. Deixa ele aí, então. A questão financeira, ela foi introjetada durante toda a história como um atributo da masculinidade. Até bem pouco tempo atrás, um homem viril era um homem capaz de prover financeiramente não só a parceira, como a casa inteira. Então, quando essa mulher começa a trazer dinheiro para casa, este homem enrijecido nessa estrutura do provedor, ele começa a se sentir extremamente ameaçado. Por mais que muitas vezes seja até um ganho que ajude na casa, ele prefere que não venha, porque ele pode se sentir menos viril. E Vicky, você não vai acreditar na repercussão disso na performance sexual desses homens. Muitos homens passam a ter dificuldades de ter ereção e, uma vez tendo, de sustentar a ereção. Porque percebem que essa mulher também agora tem liberdade de movimentos, liberdade de criação, de geração de dinheiro, e que elas podem ir embora a qualquer momento caso eles não performem como antes. Isso gera uma insegurança. Aí, hoje, muitos homens com ejaculação precoce, com dificuldades de ereção, porque eles não estão mais conseguindo lidar com esse afrouxamento na percepção do que é um homem viril. Com as mulheres mudando, esses homens estão sendo obrigados a mudar também. E estão se sentindo muito perdidos. Não está sendo fácil para eles. Embora seja um trabalho que eles têm que viver também. Foi importante você tocar nesse ponto, porque me lembrou de uma questão que é muito conversada entre amigas hoje, que é a questão da educação sexual, quando ela é através da pornografia, né? Perfeito. A pornografia faz com que o homem tenha todas essas questões de ejaculação precoce, dessa questão de broxar, né? Do desempenho ser afetado por causa da forma como eles se educam, né? Vou começar já te dando um tópico que pouca gente sabe. A pornografia, o consumo da pornografia, consumo prolongado, gera alterações na química cerebral. Olha só isso. Eu acredito. A gente acha que é só um vício psicológico, mas é um vício psicológico que, à medida que ele vai avançando no tempo, ele vai alterando a forma como eu respondo ou não aos estímulos reais. Sim. Então, o corpo da pessoa com quem eu estou realmente transando aqui no mundo real não é um corpo editado. Nunca vai ser o corpo editado dos vídeos pornôs. Sim. Em que as mulheres, cabelo grande, coxas, sem celulite, a boca com batom muito vermelho, os homens muito viris, másculos, com um pênis que não é a regra, um tamanho de pênis que não é uma regra, ali são modelos, né, escolhidos a dedo para estarem naqueles vídeos como parâmetros de corpos femininos e masculinos ideais. São parâmetros virtuais. E aí, se eu uso aquilo
com tanta frequência, e não são só os homens, viu? Muitas de nós está consumindo vídeos pornôs, alguns mais poetizados, mais fofinhos, mas são pornôs. E vamos lá, o uso da pornografia, gente, não é uma questão moralmente certa ou errada, boa ou ruim. Inclusive, eu tenho clientes que são tão reprimidas sexualmente que doses homeopáticas e terapêuticas de pornografia faz muito bem para elas. De se autorizar, de praticar a masturbação consciente, ir sentindo o corpo delas. Mas como eu disse, doses homeopáticas, terapêuticas e controladas. Uma vez que elas conseguem se ir para fora, a gente, pronto, agora você não precisa mais assistir. Passou daí, vai começar a alterar a química cerebral e você pode encontrar um homem, uma mulher que seja um parceiro em potencial, que possa responder aquilo que você acredita que quer de um relacionamento, que é intimidade, cumplicidade, honestidade, verdade. Você pode se deparar com esse cara na padaria e não sentir nada por ele, não sentir nenhum tesão por ele, nenhuma abertura para descobrir esse tesão, porque ele não é o cara do vídeo pornô. O seu cérebro não responde mais, porque ele se condicionou quimicamente a só jorrar as nossas secreções do prazer diante daquele modelo de corpo de homem ou de mulher. Olha o impacto da pornografia nos relacionamentos reais. Gente, eu ouço muito de casais que se amam, eles se amam verdadeiramente. Alice, eu encontrei nela todos os atributos psicológicos que eu escrevi na minha listinha de materialização, mas eu não consigo ter tesão por ele. Eu já fiz propostas de brinquedinhos, já tentei coisas diferentes, mas o meu corpo não reage. E aí a primeira pergunta que eu faço, você usa ou usou pornografia? É quase 99% dos casos, sim, eu usei por muito tempo. Até dentro do relacionamento, quando eu estava sozinha ou sozinho, eu usava. E aí vai para o encontro com esse tesão, essa libido já muito desgastada. Sim. O outro pode performar o que for, ele não vai conseguir fazer o seu corpo reagir, porque ele não é o ator, a atriz do vídeo pornô. Ou você já está se masturbando com tanta frequência que o corpo ele não tem tempo para se reaquecer e olhar para o parceiro, nossa amor, vamos fazer algo diferente hoje. Não, é como pronto, um exemplo bem básico. É como se fosse por dose, né? Por dose. Tudo demais, tudo em excesso é uma droga, né? Perfeito. É como a gente tá, nossa, aquele chocolate, faz 3 meses que eu não como aquele chocolate. Aí eu me deparo com o chocolate e vou saborear. É uma experiência. Já se eu tenho acesso, se eu uso esse chocolate todo dia, eu vou banalizando a significação dele dentro de mim. Inclusive o meu corpo nem se dispõe mais a degustar como antes, porque eu me masturbo. Eu como esse chocolate sozinha, como descarga energética mesmo todo dia. Tu percebe que o preparo para o relacionamento é algo muito maior do que um desejo cognitivo que eu digo para mim a partir da carência de quero alguém para me fazer feliz. Não, vamos virar a chave. Estou pronta para oferecer felicidade para alguém? Menina, isso vira uma chave. Eu tô me amando, eu tô me alimentando bem, eu tô dormindo bem, eu tô me dando experiências prazerosas de solitude, de modo que eu esteja experimentando uma segurança que me leva a um transbordo e eu preciso compartilhar isso com alguém. É outro lugar de ir para uma relação. Outro lugar. Eu não vou com fome, eu Sim. vou com transbordo. Aí a chance de a relação dar certo, se o outro estiver num momento parecido com o seu, é enorme. Eu queria falar agora sobre os aplicativos de relacionamento, porque eu tive um insight esses dias. Eu estava procurando um carro e eu fui na cidade do automóvel, lá em Brasília. E eu achei que seria fácil ter o dinheiro e comprar o carro, mas quando eu me deparei com as infinitas possibilidades de comprar um carro, muita loja, muita gente oferecendo, sabe, um monte de vendedor que nem urubu em cima de mim, assim, eu fiquei deprimida a ponto de achar que a escolha que eu fiz
anulava possibilidades melhores. Então, eu fiquei tão deprimida quando eu comprei o carro, ao invés de ficar feliz, eu fiquei triste. Porque me causou tipo assim, se eu tivesse mais dias para ficar aqui, eu teria olhado mais possibilidades, talvez eu conseguia comprar um carro melhor, por um valor mais baixo. Que eu voltei para casa refletindo sobre isso e eu pensei nos aplicativos de relacionamento. Que lá as possibilidades são infinitas, então hoje ninguém consegue mais se aprofundar no vínculo com alguém, porque está sempre pensando que existe uma possibilidade maior. É difícil escolher quando tem diversas possibilidades, né? Tipo, que é isso que o aplicativo oferece pra gente. Exatamente. Então, eu penso que seja uma forma da gente conectar com pessoas, eu acho isso muito legal, mas ao mesmo tempo, a cabeça de todas as pessoas que estão dentro desse aplicativo, de modo geral, está sempre pensando que a próxima pessoa é a melhor, pode ser a certa, então nunca se aprofunda com aquela pessoa, entendeu? E isso, muito interessante, Vi, que está trazendo isso, porque estamos falando de relacionamentos, mas essa é uma regência muito maior que afeta os relacionamentos, mas todas as outras áreas da vida. Você vê o iPhone 10, nossa, mas o iPhone 11 saiu, nossa, mas saiu o 12, mas saiu o 13 Pro Max, o 14, o 15. Somos educados pelo sistema capitalista, a filosofia capitalista, ao desejo compulsivo pelo que está por vir. Se a gente for observar a fundo, nunca estamos aqui agora, como a gente está aqui. Saboreando esse vento que está passando, saboreando esse encontro, tudo que o agora tem para nos oferecer. Nós somos educados, condicionados, e aí entra de novo, eu gosto muito de trabalhar com essa base biológica também. O condicionamento neurológico a estar sempre na dinâmica de compulsão pelo que está por vir. Nunca é o que está agora, é o que está por vir. O que está por vir é melhor, é mais sofisticado, vai me servir mais. Então, a gente vai olhar para o Tinder. Eu instalei o Tinder faz 2 anos e fui observando muitas coisas, cientificamente também. Ao movimento. Essa laranja não presta, essa banana também não, essa maçã, esse biscoito. Então, o cérebro vai entendendo que eu vou consumir um produto pessoa. Já não é uma pessoa. Já houve nos aplicativos de relacionamento uma objetificação do perfil. Não é uma pessoa. É alguém que tem que ter alguns ingredientes na embalagem e se não tem, eu passo para o próximo. Um produto mesmo, né? É como um produto mesmo. A gente chegou num ponto que é filosófico e preocupante, que é a objetificação dos relacionamentos. Pouquíssimos de nós estão realmente procurando um encontro, como Martin Buber, um filósofo que fala muito dos encontros, com E maiúsculo, o encontro eu-tu. Poucos de nós estão procurando um encontro para compartilhar. Estamos procurando produtos para atender às nossas necessidades de consumo psicológicas. Por aí já matou a relação. Ela vai durar um tempo, mas até o meu corpo saturar daquele produto e eu procurar outro. Que seja novidade para o meu corpo. Aí desgasto também mais um pouquinho até eu procurar outro. Então aí já matou a relação. Houve uma objetificação massiva dos relacionamentos. Poucos de nós está consciente do que realmente está procurando. Sim. Né? E os aplicativos, eles trazem... Veja, gente, não tem nada bom nem mal em si, né? O aplicativo, para algumas pessoas, pode ser muito bom. Pessoas que têm dificuldade de uma abordagem, assim, de primeira, né? Ou mora num local que não tem muitas possibilidades de interação. Olha, eu vejo como aumenta as possibilidades de você conhecer pessoas, né? Principalmente quando você não frequenta muito o meio social, que é o meu caso. Mas assim, eu posso dizer que das minhas experiências, já tive amigos, já fiz grandes amigos, já tive até parceria de trabalho, entendeu? Então muitas possibilidades estão ali. Eu acho que é uma forma de você conhecer pessoas. Sim, sim. Também. Sim. Tudo é ferramenta para o eu dentro da gente que está presente.
tudo. Sim, tipo, vai sempre depender de como você vai usar, né? Exatamente, de como vai usar. E uma coisa que chama a atenção, porque raros de nós está presente no uso desse aplicativo. Nossa, tem esse perfil aqui e eu vou escolher esse perfil para aprofundar. Entra um outro aspecto muito importante de a gente considerar. Repito, até os nossos pais era aquele, vamos investir nele, às vezes casava sem nem estar tão apaixonado assim, mas a fala era não, com a convivência a gente vai se amando, vai descobrindo e tudo, né? Então não havia muitas possibilidades de escolha, a escolha era pelo casamento ou pelo não casamento e se aprofundava naquilo ali. Era muito claro que havia uma escolha e uma renúncia. Para cada escolha, uma renúncia. Hoje, para cada escolha, eu tenho pelo menos 1 milhão de renúncias. Então, eu escolher um parceiro hoje requer de mim uma firmeza na decisão de me manter me relacionando infinitamente maior do que a minha mãe precisou ter, do que a minha avó precisou ter. Porque eu estar escolhendo estar com uma pessoa, Estou hoje, anulando a possibilidade de 1 milhão de outras. Exato. São 1 milhão de renúncias para eu escolher alguém. E aí chegou um tempo também que nós somos sugeridos a máxima de que eu posso ter tudo. Eu posso ter tudo que eu quiser. Eu não preciso ter horários, eu não preciso ter disciplina com nada. Eu estou super estimulado. São Paulo, por exemplo, à noite é altamente movimentada. Eu digo, gente, quando eu estou lá, eu fico, gente, e a hora de dormir, a hora de descansar, a hora da intimidade do casal. Então, é como se nós estivéssemos sendo educados, porque aí a gente consome mais de manhã, tarde, noite, madrugada, que é full time de atividade, é full time de eu ter que viver tudo e tudo ao mesmo tempo. Veja, é muito tênue essa fronteira. É verdade que eu posso viver tudo? É verdade. Eu posso viver tudo o que eu escolher viver. Mas o adulto, a criança que adultece, ela introjeta, ela integra, ela realiza que a escolha requer renúncias, nem que seja 1 milhão de renúncias. Quem não consegue escolher hoje não está adulto. Mesmo que esteja 60 anos, 70 anos, 80 anos, alguns partem sem introjetar que só quem pode escolher é o adulto. Vê uma criança, eu te dou aqui duas balinhas. Você vai querer as duas. Sim. Não, eu quero as duas, eu quero as duas. O adulto, ele, puxa, foi me dada a regra que eu tenho que escolher uma, então eu vou ter que renunciar. E vou integrar isso e estar firme nessa decisão. Então essa questão da escolha é uma questão que precisamos amadurecer dentro de nós, mesmo num tempo de superestimulação. Sim. O adulto, o maduro, ele escolhe. Escolhe estar numa relação, nem que 10 mulheres, gatas de cinema, 10 homens do filme abordem. Puxa, por hoje ainda faz sentido essa escolha que eu fiz. Então faz sentido eu continuar aprofundando na intimidade com essa pessoa específica. Ou não. Eu estou num tempo que eu estou autorizada a não me relacionar. E fico em solitude, tá tudo bem. Eu acho que essa sua fala já é um pouco da resposta da pergunta que eu ia fazer, que é sobre esse medo de se comprometer. Porque quando eu falo assim, as pessoas estão naquela de se relacionar e tal, eu não falo nem propriamente dito um relacionamento que precisa ter um nome, porque a gente está tão acostumado a ter que dar um nome às coisas, né? Não, a gente está namorando, a gente está ficando, a gente vai noivar, a gente vai casar, enfim. Hoje tem várias formas de se relacionar, como você falou, e às vezes as pessoas querem ter ali um afeto, né? Querem ter uma troca, porque eu acho que assim, em todas as relações, por mais simples que seja, até a relação de amizade e tal, é comprometimento, né? E é uma coisa assim, muito sutil, não é nada que precisa ser assinado num contrato, né? Mas eu não sei, hoje as pessoas têm muito medo do compromisso. E talvez seja por isso, né? Então, por isso às vezes a gente não sabe nem se comportar depois de um date. A gente não sabe se manda mensagem no outro dia, a gente não sabe se vai ser mal interpretado. Se tá no script. A gente não pode lembrar da pessoa e mandar uma mensagem. Então, assim, hoje tá tudo numa regra que é difícil de você ser espontâneo, porque você pode ser mal interpretado na maioria das vezes.
Perfeito. Tocou num ponto que é uma questão de muita gente. Muita gente. Somos seres sociais, né? Mesmo aquele que decide subir aquela montanha e viver lá sozinho, até ele vai naturalmente desenvolver estratégias de relacionamento com a árvore, com o cachorro que passa, porque é uma necessidade do ser humano a interação social. Dito isto, essa questão de não nomear um relacionamento, estamos namorando, não estamos namorando, ela precisa ser analisada com muita honestidade. Não estou nomeando a relação porque vivo num tempo em que as possibilidades de formatos de me relacionar são muito mais amplas do que antes e, portanto, está mais difícil nomear o que a gente tem mesmo. Estamos ainda entendendo o que é que está acontecendo. Ou não quero nomear, e isso está muito comum, por medo de me comprometer. Porque me comprometer em algum lugar de mim, especialmente para as mulheres, significa perder a minha liberdade. Para os homens também, né? Mas para as mulheres isso é um pouco mais forte, porque a gente veio de décadas, de séculos ali só, como eu disse, servindo por obrigação ao marido, sem poder falar, sem poder votar, sem poder ir para o teatro, cantar sozinha. Então, a gente, mulher, que se identifica com o gênero mulher, nem imagina que por mais que a gente sinta a necessidade de ter um relacionamento nos formatos antigos, tem um lado nosso que teme com pavor perder a liberdade tão arduamente conquistada. Então, às vezes eu ouço muito, Alice, eu só atraio caras que não querem compromisso, caras indisponíveis, que moram em outro país, ou que eu chego perto e são gays, ou que no momento, não estou num momento favorável para se comprometer. Aí a gente puxa essa pessoa, faz um zoom e olha que parte sua, que está profundamente inconsciente, não quer se comprometer também e está atraindo exatamente esse perfil. Porque, por incrível que pareça, mesmo nesses tempos, tem alguns homens que querem se comprometer. Pode parecer incrível para quem está escutando aqui, mas tem homens que querem se comprometer. Eu ouço isso na clínica, Alice, eu já fiz tudo por ela e ela não quer, me deixa inseguro. Não é tão raro, tem homens que querem compromisso. Então, por que eu não estou atraindo esses? Que oferecem segurança, que oferecem a vida ali delimitada no espaço de uma casa, que oferecem tantas coisas que a gente acredita desejar. Por que eu não atraio esses? E mais, se um desses chega e te propõe algo, não se admire se o seu corpo não reagir a essa pessoa, você não sentir o pingo de tesão por ela. Que o tesão, ele é um sinalizador muito forte do que está rolando lá nas profundezas do nosso inconsciente, a revelia da nossa decisão consciente. É mesmo, né? É sempre uma pista. Sentimos isso por alguém, é uma pista do que em nós está pronto para ser trabalhado. Senão não tem tesão. É que nem, falando bem no basal, a reprodução da natureza. Aqui no Cerrado, por exemplo, em outubro tem 250 espécies de vagalumes, mas um vagalume só vai abordar outro vagalume que pisca num determinado padrão de vibração. Tu sabia disso? Não sabia. Um vagalume pisca assim, o outro pisca 3 vezes, o outro pisca só uma. É mais lento. Então, eles, em 250 espécies, eles identificam com quem eles podem copular. Entendi. No nosso caso, seria por que tem alguém lá do outro lado da esquina que me atrai dessa forma? Nem é o que eu acho que desejo. Tem material ali para os dois, se ele sentir também, né? Se não, tem para você. O que em mim está desconhecido aqui acerca do meu próprio desejo, porque conhecer o desejo para nós mulheres é uma experiência muito recente. Mulher não tinha desejo. Não tinha desejo até bem pouco tempo atrás. Sim. Era o que era delimitado para ela socialmente. Ela tinha que aprender a desejar coisas que nunca foram o desejo dela. Mas descobrir o próprio desejo é uma experiência recente na história para nós mulheres. Então a gente sentiu isso por alguém,
É uma chance de opa. E tem pessoas que se deparam com verdades do próprio desejo que vão contra tudo aquilo que uma boa moça deveria desejar. Nossa! Então é isso, no mundo de hoje, a gente não sabe nem como se expressar mais, a gente não consegue nem ter a espontaneidade, porque pode ser sempre mal interpretada e taxada como emocionado. Porque se você é gentil, a pessoa já fica achando, nossa, é demais. E eu associo isso com o fato também das pessoas não saberem receber afeto. Sim. Tem pessoas que não estão preparadas para serem bem tratadas, porque não estão acostumadas. Entendeu? Então a pessoa quer ser genuína, quer mandar uma mensagem, quer saber como é que tá, e a pessoa já fica, sabe, de canto assim, achando esquisito, porque não recebe isso com frequência, tá acostumado com outra coisa. Porque eu acho que as pessoas se acostumaram a destratar as outras, né, como uma forma de proteção mesmo, proteger a sua vulnerabilidade. E aí tá todo mundo confuso nesse mundo, tipo, uns não conseguem se expressar, outros são mal interpretados e... A violência, ela foi uma tônica normatizada nos últimos séculos em todas as áreas da vida, inclusive na área dos relacionamentos. Quando a gente vai olhar para algumas práticas entre os casais recente, era normal algumas falas de violência, às vezes até comportamentos físicos agressivos ou violência patrimonial, tantas tônicas da violência que não é assim mesmo. Em questões de casal não se mete a colher, né? Então, hoje com essa, veja bem, gente, uma coisa interessante. Tem gente que vive numa melancolia de que, bom era antes, né? Que os casais, eu digo, bom para quem? Nós estamos vivendo num tempo em que a gente tem a chance de escolher o que é bom para a gente de verdade e não bom como resposta social, como esperam da gente, né? Então, por que eu estou fazendo todo esse preâmbulo? Hoje nós temos a chance de fazer parcerias que trazem, nos apresentam novos padrões de nos relacionar com carinho, com beijo, com palavras suaves, com gestos de amor. E isso é novo para muitos de nós. Às vezes a gente não sabe lidar. Uma vez uma paciente minha disse assim, Alice, ele me trata tão bem que eu fico desconcertada, eu me sinto em dívidas. É bem isso aí que você disse, não saber receber, porque a mãe, a avó, a bisavó delas, não tinha esse negócio de ela ouvir do marido, amor, o que você quer hoje? Não, ó, é isso aqui para hoje, não sei o quê. Percebe? Nós estamos num aprendizado quase virgem de como é ser tratada de uma forma diferente. Ser tratado também de uma forma diferente. Eu ouço também de alguns homens que é novo para eles esse espaço de escuta. Uma mulher escutá-los e quando eles não conseguem verbalizar, não é à toa que o índice de infarto em homens ainda é infinitamente maior do que em mulheres, porque tem a dificuldade da verbalização, de nomear os próprios sentimentos. E estão vivendo um tempo em que eles podem atrair parcerias em que essa escuta de qualidade, essa escuta amorosa existe. Então, estamos nos dois lados aprendendo a receber isso que é bom para quem está disposto. Porque para quem não está disposto ainda a abrir essa janela de aprendizado, se chega alguém que é muito gentil com você, que te trata muito bem, fulano tá afim de mim, e não sei o quê. Isso vai gerando, como você trouxe, um bloqueio da sua espontaneidade. Nossa, eu fiquei com um cara ontem e sem que eu esteja gerando nenhuma expectativa de que isso possa vir a ser um namoro, eu queria só mandar uma mensagem para ele hoje de manhã, perguntar como você está? Tá tudo bem? Agradeço. Não, eu não posso enviar isso não, porque ele vai achar que eu tô querendo casar com ele. Então é um bloqueio do fluxo da espontaneidade dos dois lados. Alguns homens também têm a vontade de desenvolver esse pós, sem ainda saber se esse pós é um namoro. Não, mas só seguindo o fluxo de uma comunicação que aconteceu entre corpos na noite anterior,
mas é como se tivesse o tempo todo mundo, nossa, eu preciso performar. Qual é o próximo passo certo desse script da mulher ou do homem empoderados, independentes afetivamente? Não quero parecer fraco, não quero parecer vulnerável, não quero dar a impressão de que por estar demonstrando os meus sentimentos eu estou tão disponível, sou fraco, que existe esse registro no inconsciente de que aquele que dá amor é o fraco e aquele que é indiferente e frio é o forte. Olha que distorção. Isso é um traço lá no nosso inconsciente, como se demonstrar amor fosse fraqueza. Inclusive, eu achei que isso era uma coisa do Ocidente, mas eu tive oportunidades de vivenciar isso com pessoas de outras culturas e percebi que isso é um padrão. Um padrão. É um padrão e não está relacionado só à nossa cultura, ao nosso país. Não. Às vezes muda só o formato como esse patriarcado, que está inclusive em nós mulheres, se manifesta. No Oriente é oficializado que um homem pode ter 3, 4 mulheres desde que ele provenha financeiramente todas. Muda só o formato, como essas inscrições patriarcais se manifestam. Mas a base, a regência de tudo isso ainda é um patriarcado, que não é uma autoridade, é um autoritarismo sobre o que eu posso sentir, sobre o que eu posso desejar. Mata as possibilidades de tudo aquilo que o encontro entre duas pessoas pode oferecer. A gente não imagina o que pode acontecer no encontro real entre duas pessoas que estão ali presentes. O Osho, ele traz exercício tântrico muito interessante. Fique nu na frente do seu parceiro sem tocar, apenas sustentando o olhar. Não é todo casal que suporta, é muito forte. O que acontece só nisso, só nesse exercício simples. Porque mexe com tanto material afetivo dos dois nesse exercício que precisa até exercitar para ir tendo a coragem de aprofundar no que essa intimidade revela. Mas entra num ponto que a gente está abordando também, o medo da intimidade. Porque a intimidade vai mostrar aspectos meus que eu ainda não aceito, vergonhas do meu corpo, vergonhas do meu modo de ser. A intimidade vai me revelar a mim mesmo em pontos que eu prefiro evitar agora. Então eu vou, e o cara tá pensando a mesma coisa, viu? Se não estiver pensando, está sentindo. Vou até a página 5 nessa relação. Quando chegar a página 5, aí eu troco. Eu vou no Tinder, troco, vou até a página 5 com o outro também. Saturou, troco de novo. Até que eu tenha coragem de avançar para a página 6. É muito mais sobre si. É muito mais sobre si. Pronto. É isso. É sobre não ter coragem. Porque passar da página 5 é ter que se deparar com o espelho, né? E acessar coisas extremamente profundas. Exatamente. É muito bom ter essa conversa e ter essa consciência, porque isso tira um peso das nossas costas, né? Enorme, porque a sensação que chega quando a pessoa... Boa parte das pessoas procuram a psicoterapia por conta de fricções, separações nos relacionamentos. É uma dor que na psicologia é comparada à dor da morte. Como se estivesse rasgando aquela separação, aquele término estivesse rasgando por dentro. Então sim, a principal demanda que leva as pessoas a procurarem o autoconhecimento são as fricções geradas pelos relacionamentos afetivos sexuais. Então é uma escola. Se matricular nessa escola da relação afetivo-sexual exige muita disposição, muita coragem. É sim muito prazeroso, porque tem que ser prazeroso para a gente se matricular numa escola dessa, porque senão não aguenta o que vai ver sobre si mesmo. Vai ter as fases muito desérticas do casal, revelando os meus limites, os limites do outro, as potências do outro. Então é uma escola que vale a pena, mas Romeu e Julieta não morreram, eles nunca existiram. Então, enquanto essa inscrição do Romeu e Julieta ficar ali ecoando, intervindo no nosso reconhecimento de quem é um potencial parceiro, a gente vai seguir sozinho. Às vezes sozinhos, inclusive dentro do relacionamento,
experimentando a solidão a dois. Porque não está se sentindo pronto para abrir essa intimidade no nível mais profundo. Percebe, Isso é muito Vicky? real. Como é diferente o que a Isso é gente muito pensa real. que quer e o que a gente está Não, pronto. e o que você trouxe agora é muito interessante, porque eu estava observando que às vezes em um relacionamento de marido e mulher, casado, matrimonial ali, às vezes as pessoas elas estão tão desconectadas que às vezes até uma relação que não tem um nome, que não é taxado de nada, uma relação ali que acontece de vez em quando, de troca de afeto entre duas pessoas, tem mais conexão e profundidade e alinhamento do que em alguns casais que estão aí, sabe, com contratos mesmo. E aí traz de volta 2 pontos que tu já me perguntou, que cabem complementação. Isso que você falou é uma realidade nas redes sociais. Casais que aparentemente estão muito bem, estão muito vinculados. Inclusive, você vai ficar chocada com algo que eu já percebi na clínica. Quando o casal, que nunca posta foto, não posta vídeo, nada, quando eles estão prestes a se separar, eles começam a postar muitas fotos deles juntos, deles tentando se afirmar socialmente. É como se fosse uma tentativa desesperada de, através do olhar social, dizer para si mesmos, entidade, casal, que eles podem continuar, que eles têm chance. E os dois fazem isso sem perceber que fazem. Aí é quase que uma regra. Pouco tempo depois você vai saber que aquele casal se separou. Estou falando daquele casal que não posta nada e de repente passa a postar. Não estou dizendo daquele que sempre posta e tal, né? Então, esse é um aspecto, né? E aí a gente tem que ter muito cuidado com essa armadilha. Porque esses casais que estão lá, ou postando ocasionalmente ou com frequência, parecem sempre mais felizes do que a relação que eu estou vivendo. Aí entra a comparação. Aquilo que eu estou vendo na vitrine parece muito, de verdade, melhor do que eu estou vivendo. Nossa, meu amor não me deu flores. Nossa, meu amor não me deu bombons, como está aqui na rede social que esse outro casal faz. Aí eu venho para casa e digo, amor, por que você não me faz isso? Por que você não faz aquilo? Começam as cobranças a partir de uma comparação que nasceu em mim quando eu vi o post de um casal na rede social. De modo geral, não é confiável o que a gente vê nas redes sociais. A gente em relação a nada. Postar, em relação a nada, não só a relacionamento. A gente não vai postar o que de fato acontece na nossa vida. Em relação a tudo. Inclusive, eu já tive pessoas que confessaram, tá, o tapago da academia, né? Parece que a pessoa acabou de postar depois de um grande treino. Pessoas confessarem que vão na academia, faz a foto, molhadinho, e não faz o treino. Mas tem que postar que tá pago. Olha só como a gente precisa estar atento para não usar o que está na rede social como parâmetro do que é experiência real para a minha vida. Não, com certeza. E para quem trabalha com conteúdo digital, vai saber que tem muitos acordos, né? Tem gente que tem que seguir um script, tem que fazer aqueles posts porque é um acordo, porque está no contrato, mas que não reflete necessariamente a realidade. Exato. Que está só cumprindo ali um cronograma. E só mais um outro adendo, que eu falei que eram 2, que trazia sobre assuntos que tu já trouxe, a questão do nomear a relação. Tá mais difícil nomear a relação hoje, porque temos mais formas, o espectro de formas de relacionamento está muito maior. Aí eu citei o exemplo da pessoa na montanha, que também é um ser social. Nomear a relação tem a sua importância. Embora algumas relações sem nome realmente têm um vínculo muito mais sólido, consolidado, profundo do que aquele que nomeou, está casado no Instagram e fica postando. Isso é uma realidade. Por outro lado, enquanto seres sociais, nós precisamos nos valer de alguns códigos sociais que me deem uma margem de segurança sobre o quão espontâneo eu posso ser com aquela pessoa. Por exemplo, Vicky, ficamos noite passada. E hoje, a gente pode andar de mãos dadas? Não posso segurar a mão dele não, porque ele vai achar que eu estou querendo casar. São códigos sociais que informam para os dois envolvidos até onde eu posso ir com você, socialmente falando. Nossa, tenho a ceia de Natal da minha família, eu posso te convidar? O nomear a relação muitas vezes pode ser tão importante quanto o trabalho que a gente faz na terapia de nomear as emoções.
Porque quando eu dou nome, de alguma forma eu capturo, eu delimito um espaço seguro para sentir e movimentar ali dentro daquela estrutura com alguma liberdade, com alguma espontaneidade, com fluxo, percebe? Então, não estou dizendo aqui que todo mundo agora tem que nomear a relação. Não, até porque os formatos são infinitos, a gente tem que entender o que está acontecendo até nomear. Mas não vamos descartar a medicina do nomear a relação. Ela oferece limites para serem obedecidos ou para serem transcendidos a partir da força dessa intimidade que surge ou não entre duas pessoas. Né? Exatamente. Então, acho que é isso. Que maravilhoso! Agradeço por essa troca. Depois de toda a nossa plateia, né? Vou mostrar esse bastidor porque eles fizeram parte desse campo de partilha tão precioso, né? Pois é. Obrigada. Foi a nossa plateia. Nossa plateia, nossos coadjuvantes aqui. Muito obrigada por essa oportunidade. Eu que agradeço a sua disponibilidade de vir aqui para a gente ter essa troca. Muito feliz. E poder compartilhar com as pessoas, né? Porque eu acho que a comunicação é uma coisa muito importante. E a gente sempre aprende na troca. E como clareia, né? A gente acha que é só aquilo, só a gente que está vivendo aquilo. Não. Trazer essa supervisão de como tudo está acontecendo nesse âmbito do relacionamento, acho que vai dar muita clareza aqui. Né? E estamos aqui, gente, disponíveis. É um caminho, né, que vai sendo construído. Sim. Obrigada. Que lindo!